Então hoje a gente vai continuar conversando sobre o this e that, vai ser um pouco da continuação que a gente fez na primeira parte dessa aula. Na verdade eu dividi em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Caso você não tenha assistido a parte 1, eu vou colocar ela como recomendado aqui em cima no YouTube para você poder ver depois. E agora a gente vai ter a continuação do tema que a gente fez na parte 1. E eu vou dar uma contextualizada agora, mesmo que você não tenha visto, não tem problema, para você poder ficar bem contextualizado sobre o que a gente vai conversar. Existem algumas palavras no idioma chamadas de demonstrativos. Demonstrativos. Que são palavras que a gente usa para poder apontar. E a gente tem demonstrativos no português. A gente usa palavras como, por exemplo, aquilo, aquele, aquela, este, essa, isso, esses. Enfim, a gente tem várias coisas que a gente usa na nossa língua para poder apontar alguma coisa. Tudo bem? E no inglês, esses demonstrativos são, resumindo, this e that. E pontuação sobre a pronúncia deles aqui. A pronúncia dessa palavra você vai fazer this, dessa forma aqui, como se fosse o nosso E com acento circunflexo mesmo, this. E essa aqui você vai fazer that. Inclusive, na parte 1 eu comentei bastante sobre essa questão da pronúncia do TH. Aqui eu estou só passando uma revisão rápida. Caso você não tenha visto, dá uma olhada lá no que a gente fez sobre a pronúncia do TH. Tudo bem? E se na nossa língua, no português, a gente tem tantas versões desses demonstrativos, isso, essa, este, aquela, aquele, e no inglês só tem dois, como que é feita essa separação de quando eu uso um ou quando eu uso o outro? E na verdade é bem simples, você consegue concentrar em só duas explicações, que é o seguinte: o this você vai usar para tudo que está perto de quem fala, tá bom? Então, tudo que está perto de mim, aqui eu posso chamar de this. Então, this é isso, né? Essa coisa aqui eu posso chamar de this. Esta coisa aqui, this, né? Isso, como está perto aqui de mim, eu posso chamar de this. Agora, that, por outro lado, vai ser usado para a situação contrária, que é para tudo que está afastado de quem fala. Então, está longe de mim. Eu até comentei ontem que se eu quisesse pegar esse quadro aqui, ó, e apontar para esse quadro que está lá na parede a uns 4 metros de mim, eu ia chamar o quadro de that. Porque não está aqui perto de mim. Se eu estivesse segurando o quadro aqui na minha mão, eu poderia chamar ele de this. Mas como ele está lá longe, eu chamo ele de that. Então, isso, aquilo. Tudo bem? Então, qual foi o caso que a gente aprendeu na parte 1 de this e that? Foi esse caso aqui, ó, que é quando eu pego as coisas e substituo o nome delas pelo this. Eu posso falar, por exemplo, what is this? Que significa o que é isso, né? Eu pego alguma coisa para você que eu não sei o que é, por exemplo, isso aqui, eu mostro para você e falo, what is this? O que é isso aqui? Agora, se você vem até mim segurando alguma coisa, por exemplo, você vem até mim segurando isso aqui, eu posso apontar para essa coisa que está na sua mão aí e perguntar, ok, what is that? Vai significar, o que é isso? Essa coisa aí que você tem na sua mão. Então, olha só o cuidado que eu reforcei bastante lá na parte 1 da nossa aula, que era, você não pode se prender a como é traduzido, tá? Porque aqui eu traduzo o this como isso e aqui também traduzo o that como isso. Mas quando que eu uso this? Para essa coisa perto de mim. Quando que eu uso that? Para essa coisa longe de mim. Boa noite, Lana. Então, não se prende à forma como eu estou traduzindo, se prende ao sentido de this e that que você aprendeu aqui, que é para proximidade ou estar perto ou estar longe. Tudo bem? Então, foi isso que a gente aprendeu na primeira parte da nossa aula sobre this e that. E agora eu quero te mostrar um novo uso de this e that. É uma aplicação um pouquinho diferente do que você viu ontem, mas ele ainda exerce esse mesmo sentido aqui, ele ainda exerce essa mesma ideia de proximidade. O que a gente vai ver agora não é o this e that substituindo coisas, e sim caracterizando coisas. Por exemplo, uma coisa é eu falar simplesmente house. Tudo bem? House, que significa casa. Uma coisa é eu falar isso. Outra coisa é eu apontar para casa e falar this house,
que vai significar esta ou essa casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui dentro da casa e falo this house, esta casa. Percebe o sentido que eu estou querendo te mostrar hoje? Eu vou colocar this e that logo antes da coisa principal sobre a qual eu estou falando. Então eu vou ficar na frente da casa e falar this house. Agora, se a casa está lá longe, eu posso apontar para aquela casa que está ali no horizonte e falar that house, que significa aquela casa. Tudo bem? E se você já entendeu bem isso aqui, e você entendeu bem que você não pode se prender à pronúncia através disso, você não pode se prender à tradução através disso aqui, entender isso aqui para você agora vai ser moleza. Tudo bem? Na hora de você estudar isso em algum outro material, talvez ele traga alguns termos mais gramaticais, uns termos mais técnicos para você sobre o this e that. Você sabe que this e that é um demonstrativo, né? São demonstrativos, são palavras que demonstram. Mas, quando eles estão assim, substituindo o nome da coisa, eles são chamados de pronomes demonstrativos. E quando eles estão assim, na frente de uma outra coisa, caracterizando essa coisa, a gente chama de adjetivo demonstrativo. Então, é daí que vem esse nome técnico. Talvez, quando você for na frente de um material e ele aparecer pronome demonstrativo, adjetivo demonstrativo, é disso que ele está falando. Mas isso não importa para você. Conhecer o que é um pronome demonstrativo, conhecer o que é um adjetivo demonstrativo, eu só estou citando para você saber o que está falando o material quando você se deparar com esse título ou se deparar com esse termo lá dentro do seu livro, dentro de um artigo de um blog, dentro de uma aula do seu professor, que o seu professor falou um termo desse, para você saber o que é este termo. Tudo bem? So you know what this term is, or this term, este termo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, esse sentido de this e that? Então a gente consegue fazer algumas comparações de frases do this e that que a gente viu ontem com o this e that que a gente está vendo hoje, que é o seguinte. A gente viu, por exemplo, que a gente pode perguntar coisas como who is that? Que vai significar quem é aquele. Ou seja, imagina que você está numa festa, por exemplo, você está apontando para aquela pessoa ali longe que você não conhece e pergunta who is that? Who is that? Que significa quem é aquele lá? Assim você está substituindo toda a ideia da pessoa, todo esse conceito da pessoa está sendo substituído por that. Mas você pode usar o that para caracterizar aquela pessoa sem precisar substituir a ideia dela. Olha só o que eu estou querendo dizer. Who is that person? Aqui vai significar quem é aquela pessoa. Olha só, aqui o foco é person. Você só usou o that para caracterizar aquela pessoa ali. Você poderia pegar uma foto, você mostra uma foto para alguém e pergunta who is this person? Aí vai significar quem é essa pessoa. Who is this person? Quem é esta pessoa? Porque está aqui a pessoa que está na sua mão, você mostra e fala quem é essa pessoa aqui. Tudo bem? E aí pode ser who is that? Qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, qualquer coisa não, tem que ser uma pessoa, mas pode ser diferentes nomes de pessoas. Eu posso colocar aqui, ó, who is that man? Que vai significar quem é aquele homem. Eu posso perguntar who is that woman? Quem é aquela mulher? Pode ser, você pode ser um pouco mais polido, um pouco mais formal e perguntar who is that lady? Que é tipo, quem é aquela moça, aquela senhorita? Você está sendo um pouco mais polido aqui. Você pode perguntar quem é aquela criança? Who is that kid? Quem é aquela criança? Tudo bem até aqui? Da mesma forma, você pode perguntar who is this person ou who is this diferentes tipos de pessoas. Eu posso perguntar, por exemplo, who is this gentleman? Estou sendo bem gentil aqui. Quem é este cavaleiro? Quem é este cavalheiro ou quem é este senhor? Posso perguntar com mulher aqui também. Who is this woman? Quem é esta mulher?
O que eu entendo quando eu estou falando who is this? Que essa pessoa sobre a qual você está falando está perto de você. Então, eu só imagino a pessoa estando perto de você, com você mostrando numa foto, porque ninguém vai chegar com a pessoa do seu lado, vai segurar a pessoa e falar who is this? Ninguém vai falar isso, eu acho, né? A não ser que você esteja numa situação um pouco complicada. Então, eu imagino você com uma foto no celular, mostrando a foto e perguntando who is this person, who is this woman e tudo mais. Tá? Então, essa é a primeira ideia que eu queria passar para vocês sobre o this e that antes do nome de outra coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Rato Lord, tem Maxt no Zewa? Eu acho que eu recebi essa pergunta umas 30 vezes recentemente. O Maxt é um programa do Japão para você estudar em universidades, em programas de estudo do Japão, que é financiado pelo governo. E eu não conheço nenhum programa semelhante financiado pelo governo dos Estados Unidos. Eu não conheço. Geralmente, universidades lá nos Estados Unidos que promovem seus próprios programas para universitário. Então, você tem que ir lá no portal, no site da universidade e encontrar se aquela universidade que você quer tem programas para estrangeiros. E aí você aplica. Tudo bem? Então, aparentemente está tudo tranquilo aqui no chat. Vamos seguir em frente com mais exemplos de this e that antes do nome de outras coisas. Eu posso falar, por exemplo, naquele exemplo lá da casa, lembra que eu falei this house? Imagina que você está apresentando a casa para uma outra pessoa, você pode falar this house has 2 bathrooms, por exemplo. Significa esta casa tem 2 banheiros. Bom, o que está acontecendo aqui? O this house a gente viu que é essa casa. Aqui a gente tem o verbo to have, que significa ter. Quando algo tem, fica it has. Lembra que o verbo to have ele muda um pouquinho? Fica I have, you have, he has, she has, it has. E aqui no caso a casa é um it, porque a casa não é uma pessoa. Então a gente fala it has 2 bathrooms, que significa 2 banheiros, 2 quartos de banho. Tudo bem? Olha esse outro exemplo de frase aqui, ó. This book is much harder than I thought. Que significa, este livro é muito mais difícil do que eu pensei. E que vem uma frase bem rica para você poder estudar, porque é o seguinte: this book, é este livro, provavelmente um livro que eu estou segurando aqui na minha mão. Por exemplo, eu posso segurar este livro e falar this book. Agora, tem vários livros ali na minha prateleira, eu posso apontar para um deles e falar that book, porque o livro está ali longe. Então, this book is, este livro é much harder. Essa estrutura aqui, esse bloco aqui, significa muito mais difícil. Porque much, por sua vez, já aqui já expressa o muito, e o harder é mais difícil. Esse harder, ele vem de hard, que significa sozinho, difícil. Então, ó, hard, difícil. Harder, mais difícil. Much harder, muito mais difícil. E aí, quando você quer comparar alguma coisa, você pode usar o than, essa estrutura que eu coloquei aqui. Então, você pode falar, é muito mais difícil do que, is much harder than I thought. Eu pensei. O que é esse thought que eu coloquei aqui no final? Ele vem do verbo to think, que significa pensar. Quando você quer falar do passado de to think, você fala thought. Pensei. I thought. I think, eu penso. I thought, eu pensei. Tudo bem? This book is much harder than I thought. Esse livro é muito mais difícil do que eu pensei. Olha essa frase. Do you see that? That boy is good. Olha o que significa essa frase. Tá vendo isso? Esse garoto é bom. Imagina que você está, sei lá, numa apresentação de teatro ou coisa do tipo e tem um garoto ali na peça tocando, por exemplo, um instrumento, e aí você
Chama a pessoa que está sentada do seu lado e fala, do you see that? Tá vendo isso? That boy is good. Esse garoto é bom. Olha só, that boy, eu tô apontando pro garoto que está lá no palco. Eu posso até traduzir that boy como aquele garoto. Eu posso traduzir como aquele garoto ou esse garoto. É porque em português, o que acontece? Em regra, a gente tem que usar este para tudo que está perto de mim. Eu uso esse para tudo que está perto de você que está me ouvindo. E caso alguma coisa esteja longe de nós dois, nós chamamos de aquele. Então, essa é a regra da coisa. Este, esse, aquele. Só que a gente não segue essa regra dessa mesma forma como deveria. Eu, por exemplo, não falo isto, este, essa. Eu só falo isso, esse, essa. Eu nunca chego e falo, cara, essa ideia que você teve é muito... Eu não falo esta ideia, eu falo essa ideia sempre. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tudo bem? Se está escrito that boy is good e está traduzido aqui como esse garoto é bom ou aquele garoto é bom, se você sabe o sentido de that, que é para coisas afastadas, você não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade com isso. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A aula de hoje é sobre o quê? This e that, parte 2. This e that, parte 2. A gente teve recentemente a nossa aula sobre a parte 1, em que eu mostrei como this e that pode substituir outras palavras. E agora a gente está vendo a parte 2, em que this e that, eles caracterizam alguma outra palavra que apareceu na frase. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui no meu próprio... Eu tenho meu próprio banco de dados de frases que eu estudo dentro do meu Anki. Se você não sabe como estudar com o Anki, o que é estudar com o Anki, você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui em cima. Eu vou dar uma olhada aqui agora no meu banco de dados, porque eu vou pegar algumas frases que eu já estudei com this e that e vou trazer para vocês. Deixa eu abrir aqui o meu painel. Olha essa frase aqui, ó. Agora que a gente já viu this e that, parte 1 e parte 2, você tem capacidade de estudar essas frases comigo. Lembre-se, se você não assistiu a parte 1 ainda e tiver alguma dificuldade, assiste primeiro a parte 1 e depois dá uma olhada no final desse vídeo. Olha só essa frase aqui. I wouldn't wish this on anyone. Significa, eu não desejaria isso para ninguém. Olha o que a gente tem nessa frase. Primeiro, o would, que significa que você faria alguma coisa. Quando eu falo wouldn't, significa não faria. Eu falo não faria, não porque é o verbo fazer mesmo, que eu não faria, mas é só porque você coloca wouldn't e aí mais um verbo. Então você pode colocar assim, ó, would read, que significa leria, would go, que seria iria. Você pode colocar would do, aí sim ia ser literalmente faria, tudo bem? Esse aqui tá só faria para passar a ideia de que você iria fazer, tá bom? Vou colocar aqui, ó, não iria fazer. Então, quando eu falo I wouldn't read, por exemplo, o que eu tô falando é não leria. Se fosse I wouldn't eat, significa eu não comeria. E o que aparece nessa frase é I wouldn't wish. E wish é desejar, então eu não desejaria. Tá bom? Para quem você deseja alguma coisa, você aponta com on. Olha que interessante. Você pode apontar com for. Em alguns casos, sim, você pode acabar encontrando. I wish this for you. Eu desejo isso para você. Mas o on também pode ser usado para você desejar algo para alguém. Então, I wouldn't wish this on, que é para a pessoa. E quem é a pessoa? Anyone, que aqui a gente traduz como ninguém. Anyone, ele significa literalmente pessoa alguma. Então, essa frase literalmente o que está falando é não desejaria isso para pessoa alguma. Só que a gente costuma falar isso em português falando eu não desejaria isso para ninguém. Tudo bem? E olha só como o this está aqui. O this está aqui substituindo isso, essa coisa, que a gente não sabe o que é. Não tem como saber o que é o this e that, que quando está substituindo, a não ser que você esteja dentro da conversa. Para quem está dentro dessa história, sabe exatamente o que a pessoa está passando para poder falar I wouldn't wish this on anyone. O que é esse this? É uma enfermidade? É um castigo? É uma consequência? A gente não sabe o que é, a não ser que a gente esteja dentro da história. Tá bom?
Ah, olha só essa frase aqui, ó. Essa frase é boa. This morning, the Packers take on the Eagles. E eu quero confirmar se esses aqui são times de basquete ou time de futebol americano. The Packers. Green Bay Packers, futebol americano. Ótimo, só para não falar besteira. Então, the Packers take on the Eagles, que significa esta manhã, os Packers, que é o nome do time, enfrentam os Eagles, que é o nome do outro time. Olha só o this sendo usado para você apontar uma outra coisa. This morning significa esta manhã, ou como uma outra forma de dizer, hoje de manhã. Então, this morning pode ser traduzido como esta manhã ou hoje de manhã. E aí aparecem os nomes dos dois times, the Packers e the Eagles, que são os nomes dos dois times de futebol americano. They take on each other. O que é o take on? Talvez você não conheça esse verbo, mas to take on significa você enfrentar alguma coisa. E é muito usado nesse contexto esportivo, tipo Team A takes on Team B. Significa o time A enfrenta o time B. Tudo bem? Então, take on é você enfrentar, lidar contra, competir contra alguma coisa. Olha essa frase aqui que usa essa expressão. I'm ready to take on anything. Ouvindo uma música. Significa estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Bom? No caso, era estou pronta, porque era uma menina que cantava na música. Então, take on significa você enfrentar. This morning, esta manhã, tá? This week, esta semana. This year, este ano. Vou colocar esses exemplos para você. Ó, this week, esta semana. This weekend, este fim de semana. This month, este mês. This year, este ano, tá? Tem várias formas que você pode utilizar o this. Vinícius, acho que faltou o wish. Oh, sorry guys. My bad. I'm sorry. Nossa, e esse tempo todo eu não vi, né? Você viu que eu tava tão ligado aqui na lousa que eu não prestei atenção no chat. Me perdoa. Me perdoa. Vinícius, o som do this é de D ou é de S? Não é nenhum dos dois, na verdade, Valkyria. Esse som do this e também do that, ele usa esse sonzinho de TH aqui, que é um som que a gente não tem na nossa língua. Então, eu não consigo chegar para você e falar que this é pronunciado com o som do D, assim. Tipo assim, ó. Caso this. Não consigo fazer isso e também muito menos com S. S ainda é says. Isso é ainda mais distante. Mas se você falar this, assim, this, você vai ser entendido. Bem como se você falar... Se você falar that... Nossa, que vacilo ter esquecido o wish lá embaixo, né? Bem como se você falar that... Você também vai ser entendido falando that. Você está meio distraído ultimamente. Desculpa, eu estou dando o meu melhor. Porém, esse som aqui não é um som que a gente tem na nossa língua. É um som com a ponta da língua entre os dentes. Aí você dá uma vibrada, como se fosse um som de V com a pontinha da língua entre os dentes. Tá? This, that. É mais ou menos isso. Se você não pronunciar bem de primeira, não tem problema. Não tem problema até porque você não é nativa, não tem obrigação de pronunciar como uma nativa. Então, pode ficar em paz. Pode falar this, pode falar that. Aquela palavra que a gente viu na aula outro dia, que é o the. Pode falar the, sim. Tipo na frase the house. Pode falar the house, não tem problema, você vai ser entendido. E aí, com o tempo, você vai aprimorando. Tá bom? Com o tempo você vai aprimorando para deixar mais próximo do que tem que ser mesmo, que é assim, ó. This e that. Perfeito? Então,
Só reforçando aqui, o this e o that, então podem vir na frente de outros nomes. Então eu posso perguntar, what is that thing? Que significa o que é aquela coisa. Que, por exemplo, imagina que tem alguma coisa... Imagina aquela coisa de voando alguma coisa no céu, você olha e fala, what is that thing? Que é aquela coisa ali que está voando? Percebe que o that está apontando para uma coisa que está lá longe? Aquela coisa. Vou colocar a cor aqui. Agora, se essa coisa estivesse perto de mim, eu não falaria that thing. Se eu encontro alguma coisa aqui na minha mesa e pergunto para você o que é essa coisa, eu vou falar what is this thing? O que é essa coisa? What is this thing? Tá? Percebe a diferença? Coisas afastadas, coisas próximas. Perfeito, gente? E aí você pode colocar absolutamente qualquer coisa. Você pode colocar qualquer coisa aqui, qualquer objeto. Você pode falar this movie, ou você pode falar that movie. Você pode falar, por exemplo, this place, ou that place. Aqui, movie significa filme, então você pode falar este filme, this movie, ou that movie, aquele filme, this place, este lugar, that place, aquele lugar, você pode falar. Como dizer eu não gosto disso? Você pode falar assim, ó, vamos por partes. O que você usa para falar que você gosta de alguma coisa? É o verbo to like, que significa gostar. Então, eu gosto, fica assim, I like. Eu não gosto, fica assim, I don't like. A gente aprendeu isso na aula em que eu expliquei para vocês como usar o don't. A gente teve uma aula bem forte sobre o don't. E aí você falar que não gosta disso, se é uma coisa que está próximo de você, se você está tipo comendo alguma coisa, não gosto disso, I don't like this, você vai falar I don't like this. O pessoal já está até respondendo no chat aí. E aí, se você tá falando de alguma coisa que não está perto de você, você fala that. Então, I don't like that. Tipo, a pessoa te traz um prato, fala, e aí, você gosta disso? I don't like that. Não gosto disso, tá? Vai ser traduzido igual, só que para você saber se está falando disso, está falando de this ou that, vai pela proximidade da coisa. E tem uma outra ideia desse I don't like that também, que é tipo assim, a pessoa te chega com uma ideia, fala assim, seguinte, a gente vai até a casa de madrugada, quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai entrar, ir na garagem e pegar escondido a ferramenta de volta. Aí você, come on man, I don't like that. Não gosto disso. O que você quis dizer com esse I don't like that? Não tô gostando dessa ideia que você trouxe aí. I don't like that. Não tô gostando disso aí que tá acontecendo. O like that pode ser usado com este sentido. Então, o nosso bate-papo de hoje, para poder entender sobre this e that, acaba se tornando bastante mais fácil quando você consegue entender bem a parte 1 que a gente viu no outro dia, em que eu apresentei o conceito geral sobre this e that. O que vem daqui em diante é um pouco mais tranquilo. Deixa eu pegar mais aqui uma frase e então a gente vai avançando para nossa próxima parte. Essa frase que eu vou colocar aqui agora eu retirei do filme Os Incríveis. Olha só. É aquela cena lá do começo, quando o Senhor Incrível tá dando entrevista pra TV. Ele fala, I feel like the maid, eu me sinto a empregada. I just cleaned up this mess, can we keep it clean for 10 minutes? Que significa, eu acabei de limpar essa bagunça. Podemos manter limpo por 10 minutos? I just cleaned up, tá bom? Cleaned up significa limpar. E aqui vem o que importa pra gente. This mess. Não é messy, tá? Mess. Que significa bagunça. Então, this mess é essa bagunça aqui, essa bagunça toda aqui que tá do meu redor. This mess. Can we keep it clean? Podemos manter limpo? Esse it está se referindo a quê? Está se referindo a esse lugar aqui que eu arrumei. Can we keep it clean? For 10 minutes? Por 10 minutos? Tudo bem? Mais uma com that. Para você reforçar. Tô pegando aqui do meu banco de vaga. Nossa, essa é boa.
Venho aqui no meu banco de frases. Acho que essa é muito difícil. Olha essa frase aqui. Most animals aren't able to vocalize. That is, put voice to words. Essa frase diz o seguinte: a maioria dos animais não são capazes de... A maioria dos animais não é capaz, na verdade, né? Não é capaz de vocalizar. Isto é, por voz em palavras, literalmente. Put voice to words, por voz em palavras. Colocar literalmente, mesmo que não faça muito sentido em português. Sabe quando a gente fala o isto é? O jovem acabou se defenestrando. Ou seja, isto é, se passando pela janela. That is expressa essa nossa ideia do isto é. Então, para você ver que o that nem sempre está falando de um objeto. Aqui, ele está falando de uma ideia, de um conceito, de uma explicação. Most animals aren't able to vocalize. That is, put voice to words. A maioria dos animais não é capaz de vocalizar. Isto é, pôr voz em palavras. E olha só que doido, traduzir o that como isto. É um dos casos um dos primeiros que eu encontro do isto é, do that is, do that, sendo traduzido como isto, e tá tudo bem. Por quê? Em inglês a gente usa that is para essa expressão. Em português a gente usa o isto é. Então tem que tomar cuidado para a tradução não te confundir aqui. Tudo bem? Outro vilão para quem está aprendendo inglês é quando usar ou não up. Nossa, mas o up ele é bem abrangente. Ele é bem abrangente. Ele tem um sentido mais literal, o sentido dele de para cima, né? Look up, olha para cima. Ou então stand up, levante. Ele tem esse sentido de movimento para cima, porém muitas vezes ele é usado dentro de alguns verbos e algumas expressões em que esse sentido dele de up, de para cima, não acontece. Ele adota o sentido daquele bloco que você tem que tratar o bloco. Tipo aqui, ó. To give up. Isso significa você desistir. Não tem nada a ver com ir para cima. Não tem nada a ver com ir para cima. Give up, literalmente dar para cima, é desistir. Você não vai pensar no sentido separado das palavras. Você vai pensar só give up, é desistir. Então você tem que tratar o bloco, concentrar no bloco sem querer separar as palavras. Assim, a forma como você vai lidar com o up vai ficar um pouco mais fácil para você. Aqui você diz porque apareceu aqui o clean up. É a mesma coisa. Eu guardo clean up como limpar. Clean up. Mas Vinícius, mas só clean já é limpar. E clean up é limpar? Clean é limpar. Clean up também é limpar. Para você falar de um ambiente, limpar um quarto, por exemplo, vai usar clean ou clean up? Eu uso clean up. Se você vir usando só clean, tá tudo bem, também acontece. Então é aquela questão de tratar com um pouco mais de naturalidade. Um pouco mais de naturalidade esse fenômeno, sem tentar criar muito, mirabolar em cima disso, sabe? Trata com naturalidade, aceita quando aparecer daquela forma e é isso aí. Repete a forma que você está vendo sendo usada, que com certeza você vai estar no caminho certo. Tudo bem? Louvo o esforço, tem que estar todos os dias assim. Valeu, Ana. Pessoal, então... para a gente encerrar essa parte aqui em que a gente está falando sobre o nosso this e that, vamos passar uma revisãozinha rápida sobre o que a gente viu. Os demonstrativos são usados para apontar as coisas, isso, este, aquele, aquela. This aponta para tudo que está perto de quem fala e that aponta para tudo que está afastado de quem fala. E a gente pode substituir o nome das coisas. Eu posso pegar esse livro aqui e perguntar, what is this? Eu estou substituindo o nome, o livro, por this, desde que ele esteja perto de mim. Se o livro está longe de mim, eu falo, what is that? O que é essa coisa aí, este livro aí, aquele livro ali, caso ele esteja mais longe. E eu posso colocar o this e that também na frente de outras coisas, ficando, por exemplo, this house, esta casa que está aqui perto de mim. Ou that house, caso seja aquela casa que está longe de mim. Então eu tenho que apontar para longe e falar that
House. A gente viu diversas frases usando this e that, tanto substituindo o nome das coisas quanto aparecendo antes do nome de outra coisa. Tudo bem? E agora, 2 toques finais que eu quero te trazer sobre o this e that, para a gente poder ir para a nossa parte 3, porque vai ter uma parte 3. O primeiro é, com o that especificamente, cuidado para você não confundir com um outro that, que é um that de conexão. Olha só, eu vou colocar aqui para você ver. É este that aqui. Peraí. Tipo isso aqui, ó. The girl that I met yesterday. A garota que eu conheci ontem. Esse that aqui não é o nosso that de demonstrativo, é um outro that. É aquele that que expressa uma ideia de conexão. A garota, apresentei o meu tema, que eu conheci ontem. Você pega o eu conheci ontem e atribui a garota. A garota que eu conheci ontem. Na nossa língua, o que faz essa função. Em inglês, o that faz essa função. The girl that I met yesterday. A garota que eu conheci ontem. Mas, Vinícius, se são iguais, pronuncia igual, escreve igual, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Da mesma forma que você sabe quando eu estou falando como de comer, tipo, eu como vegetais, ou quando eu estou falando do como de comparação, eu não sou como você. Você nunca se preocupou nesse como e nesse como, por quê? O resto da frase, o resto do contexto te ajuda, tudo bem? Eu como vegetais. Você sabe que está falando de comer vegetais. Eu não sou como você. Você sabe que você está comparando. A mesma coisa acontece no inglês aqui, ó. I like you significa eu gosto de você. Ou então, I'm not like you significa eu não sou como você. Aqui é o like de gostar, aqui é o like de comparar. Aqui é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, that girl. Inclusive é o nome de uma música muito boa do McFly, você deveria escutar. Chama Aquela Garota. Agora, that girl, eu estou apontando a garota. The girl that I met, eu sei que esse that é o that de conexão. Então, o resto do contexto, o resto da frase, o resto da história vai fazer com que você nunca precise se confundir em quando você está falando do that de comparação, quando você está falando do that de conexão ou that de demonstrar, o demonstrativo. E agora a gente cai num próximo ponto sobre this e that, muito importante que eu queria trazer para você. Eu só posso usar this e that quando estou falando de uma só coisa. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou segurando esse livro, eu posso chamar ele de this book. Porém, se eu tenho 2 livros, o meu segundo, inclusive, é um Death Note, por sinal. Bem legal, né? Se eu estou segurando 2 livros, eu não posso chamar de this, porque agora são 2 coisas. Eu tenho que chamar com um outro nome, com uma outra palavra, que a gente vai tocar no assunto dessa parte na aula 3 do Conhecendo os Demonstrativos do Inglês, que a gente vai continuar. Eu acho que essa aula 3, na verdade, vai acontecer na semana que vem. Se você está assistindo esse vídeo mais tarde no YouTube, ele já está aqui disponível no canal, é só você assistir. Aula 3, em que a gente vai conhecer sobre o these e those, que são os próximos demonstrativos do inglês que eu vou te apresentar e te mostrar como usar. É diferente, por isso, participa lá da parte 3 que vai acontecer em breve, talvez já esteja disponível aqui no YouTube para você também. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat.
Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.